A biopolítica é uma política que tem a ver com a vida, É uma definição um tanto aberta, um pouco vaga, porque o que é a vida? Em política, quando se começa a falar em vida, nome da vida, é um pouco suspeito. Eu trabalho com filosofia política, sou filósofo político e não vejo com bons olhos quando alguém quer falar pelo partido da vida, a vida. Então há uma ideia de que uma biopolítica seria uma política em defesa da vida. Hoje, depois de experiências socialistas fracassadas e outras coisas mais, e de crise ecológica, se teria a ideia de que é preciso ter o que se trata é de opor a vida ao crime, ao erro, à deformação, à dominação. Falemos então em nome da vida. Isso é um pouco complicado. Uma outra ideia seria, por oposto, ver na biopolítica uma política de manipulação da vida. Aí seria mais ou menos o seguinte: entender que os seres humanos são organismos biológicos e que na atual altura do campeonato, do desenvolvimento da ciência e do Estado, há um conjunto de interações do Estado, ou seja, desse ator político central dominante com os indivíduos, que remete à sua qualidade de organismos. Então, através de políticas públicas de saúde, ligadas à medicina, ligadas à prevenção, ligadas a tratamento, etc., há um conjunto de interferências que incidem sobre o indivíduo com relação ao seu corpo. E aí uma atenção mais crítica, arguta ao que está envolvido em termos de poder, pode ser uma coisa interessante. Então eu acho que esse conceito de biopolítica tem um interesse maior, que seria esse: levantar para nossas preocupações políticas uma sensibilidade a formas de dominação e manipulação que podem estar embutidas em ações políticas. Essa ideia de micropolítica leva a gente a ver para além do horizonte geral, das relações da sociedade com o Estado, do poder e das classes, etc., para o nível das instituições e dos arranjos menores e mais próximos que cercam o indivíduo. Eu considero também muito interessante a nossa sensibilidade cultural, emancipatória, transformadora, também a nossa sensibilidade por justiça e por igualdade, e por florescimento geral das pessoas, que se percebam também relações de dominação e desequilíbrio no nível micro. Então, digamos, uma posição crítica com relação ao Estado, conduzida por um partido político de oposição, ou até por um movimento crítico social, esse próprio movimento pode se organizar inadvertidamente, enquanto ele é emancipatório na sua crítica às formas de dominação sociais mais ampla, dominação social mais ampla, formas mais amplas, ele pode estar ali também no seu campo menor, concentrando poder, contendo, eliminando ou suprimindo uma transparência maior, a concentração da fala, o domínio do conhecimento, as pequenas hierarquias, os modos de funcionamento podem envolver, então, relações de dominação. Então, a micropolítica seria uma sensibilidade a isso e uma disposição de atuar já nesse nível, e não simplesmente em nome de um grande ideal, de uma grande causa, em função da qual se pode ter estratégias que envolvam gestos autoritários, até a perpetuação de formas tradicionais de dominação. Por exemplo, com relação a uma sensibilidade à dominação masculina, por exemplo, da mulher, né? Da mulher pelo homem. É evidente que uma micropolítica pode estar atenta a quem sempre fala, quem sempre dirige, qual a posição da mulher aí, quais as formas de organização, quem decide, quem colhe, quem acumula poder.
A micropolítica pode se articular com biopolítica ou não. E a biopolítica, por seu lado também, ela pode ter um caráter mais genérico ou um caráter mais circunscrito, mais local, mais localizado, mais limitado. Mas não tenha dúvida que a ideia de biopolítica pode chegar mais perto da vida vivida, cotidiana das pessoas e da sua corporeidade pessoal. A noção de biopolítica pode nos aproximar disso e, portanto, ela pode ser um terreno propício ao exercício de uma sensibilidade micropolítica, ou seja, uma pequena política, uma política dos corpos, uma política do físico, dos organismos. Essas políticas, sem dúvida, podem casar com essa nova disposição de uma atuação política mais crítica e mais renovada, para além desses horizontes que nós herdamos do século XIX, já agora do século XX. Mas, naturalmente, você pode ter uma micropolítica que não seja biopolítica e você pode ter uma biopolítica que não seja micropolítica, e nem por isso menos relevantes.